Hoje nós vamos tirar um tempo para falar um pouco sobre o Caio Paulista e esse imbróglio que está se desenhando entre jogador, São Paulo, Palmeiras e seu empresário, para que vocês fiquem a par da situação. Antes de mais nada, se você está chegando aqui pela primeira vez e quer receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal. E se você deixar o seu like nesse vídeo, você me ajuda bastante. Então deixa o like antes de ir embora e vamos lá, vamos falar sobre o que está acontecendo. Bom, nas últimas horas, nos últimos dias, tem sido sondado o nome desse jogador no Palmeiras. Nessa última temporada ele jogou pelo São Paulo, mas é um atleta do Fluminense. O Caio Paulista, para quem não conhece, um jogador aí de 25 anos, 1,84 m, atua pelo lado esquerdo de campo, ele começa como ponta e depois acaba sendo reinventado ali como lateral esquerdo. É um jogador canhoto, joga também com a perna esquerda. E fez uma temporada de 2023 aí suficientemente boa para chamar a atenção de alguns clubes como o Palmeiras, segundo dizem as notícias. O problema é que ele também chamou a atenção do próprio São Paulo, que havia contratado o jogador por empréstimo e gostaria de contratá-lo em definitivo junto ao Fluminense. Eu vou contar um pouco a história para vocês de como essa história se desenrolou e aí vocês vão entender a situação. O Paulista é um jogador do Fluminense que não estava sendo aproveitado. Ele era lá a terceira, quarta opção, não ia nem para o banco de reservas. E o que me assusta um pouco é que ele não era aproveitado porque o Fluminense não via utilidade potencial suficiente no jogador para fazer parte da equipe. Pois bem, quando você tem um jogador nessa condição que não vai servir ao seu time, ele acaba se tornando um problema, né? Porque pesa na folha salarial, você vai ter que lidar com o perfil do jogador, com as reclamações, pelo jogador não ter oportunidade, provavelmente em algum momento ele vai também se queixar disso, então acaba virando um problema, nada melhor do que emprestar numa situação como essa. Pois bem, apareceu o São Paulo como interessado e no empréstimo foi colocada uma cláusula, uma opção de compra, que permitiria o São Paulo comprar o jogador por 3,5 milhões de euros ao final do contrato, caso ele assim se interessasse. Mas o São Paulo quis exercer essa opção de compra. Para isso foi negociar com o Fluminense porque o São Paulo não dispõe desse dinheiro imediatamente, não tem esse dinheiro em caixa para fazer o investimento. Então foi falar, Fluminense, eu sei que tem uma multa aqui, mas vamos fazer um acordo aí, sei lá, de repente a gente parcela, joga o pagamento lá para frente. O problema é que no meio do caminho surge então esse interesse, e aí tem a discussão se partiu do clube ou se partiu de uma jogada do empresário desse jogador, a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco, mas apareceu o Palmeiras no meio da história com a possibilidade de comprar o jogador pela mesma multa de 3,5 milhões de euros, só que pagando à vista. E aí fica bom para todo mundo, né? Porque o Fluminense, obviamente, gostaria de receber o dinheiro à vista, porque assim ele pode também manusear esse dinheiro e fazer o que ele bem pretende com essa quantia. Então vira uma pedra no meio do caminho entre São Paulo e o jogador. Tem um agravante nessa história, que é o tal do empresário que eu mencionei. Esse jogador é do empresário chamado Eduardo Uran. É um empresário que acabou virando gestor do Tombense, aquela equipe mineira que estava disputando a segunda divisão e que acabou sendo rebaixado. Vocês vão se lembrar do Tombense porque, inclusive, foi adversário do Palmeiras aí nessa última Copa do Brasil. E a propósito, senhores jornalistas que estão me ouvindo nesse momento, é o Tombense e não a Tombense, certo? Só para deixar esse registro aqui. Então a equipe do Tombense foi rebaixada para a terceira divisão, para a Série C. Com isso, é provável que alguns investimentos aí desse empresário tenham tido algum tipo de comprometimento e se tornou interessante para ele também que essa negociação fosse feita dessa forma, nos moldes do Palmeiras e não nos moldes do São Paulo. Então o próprio empresário pode ter um papel nessa história de querer colocar o seu atleta num time que vai ter uma proposta ali mais vantajosa para todas as partes. Fica melhor para o Fluminense, fica melhor para o empresário, para quem não fica bom é para o São Paulo, né? Agora, falando do jogador em si, acho que o torcedor do Palmeiras, bom, está vendo pelo menos alguma movimentação de mercado, que em outros tempos nem isso a gente via, né? Mas esse jogador não é um jogador que viria para ser titular da posição, seja de lateral esquerda ou seja de ponta esquerda. Inclusive, se você for buscar na mídia esportiva a opinião dos comentaristas sobre o nível técnico desse jogador, o nível de desempenho, você vai perceber até uma coisa engraçada, porque vai de um extremo ao outro, né? Tem uns dizendo que como ponta é um jogador de baixíssimo nível, por isso ele foi dispensado do Fluminense. E que se ele não tivesse se reinventado como lateral, ele não conseguiria espaço para jogar em lugar algum. Portanto, ele seria um melhor lateral do que ponta. Outros dizem exatamente o contrário. Dizem que como lateral, ele deixa muito espaço na defesa, não marca tão bem assim, porém como ponta ele tem um bom desempenho, porque é um jogador com muita força física, então ele tem velocidade para as arrancadas e tal. Ou seja, com base nisso não dá para concluir muita coisa. O que dá para dizer é que realmente como lateral foi onde ele mostrou um desempenho melhor. E é aí que eu me pego nesse ponto, né? Porque jogando como lateral esquerdo, caso ele viesse para o Palmeiras efetivamente, ele não seria titular no lugar do Piquerez. Acho que não haveria nem muita discussão em relação a isso. A grande questão é que estamos contando nessa hipótese que o Piquerez vá ficar no Palmeiras. E se o Piquerez estiver de saída? Ou se o Vanderlan, que é o reserva ali mais imediato da posição, estiver de saída? Então ele seria uma reposição para essa posição. E tem também o fato de que o Piquerez, mesmo que ele fique, ele vai ter que servir a seleção do Uruguai. Aí tem aquela coisa, às vezes um jogador se machuca e tal, então você precisa ter realmente
alguma opção para essa posição. Do mais, a gente pode colocar aqui, jogando como lateral e ponta, tendo mais de uma função, talvez até como um ala, né? Um jogador ali, um médio aberto pela esquerda. E isso é uma característica que a gente sabe que agrada o Abel Ferreira, que gosta muito de jogadores polivalentes que jogam em várias funções. Então, nesse sentido, seria algo assim, coerente com o que o Palmeiras tem buscado recentemente. Isso abriria margem também na equipe para que o Palmeiras tivesse uma variação tática maior, até falando um pouco sobre isso, né? Nesse ano a gente viu que o Palmeiras enfrentou algumas dificuldades de se renovar um pouco assim taticamente em relação aos anos anteriores. Se esse jogador viesse e o Abel Ferreira fosse encaixá-lo ao mesmo tempo jogando com o Piquerez, por exemplo, nós teríamos uma hipótese de jogar com 2 laterais pela esquerda, como já aconteceu pela direita outras vezes, mas com o Piquerez atuando mais como um zagueiro, assim como ele fez na final contra o Flamengo ali da Copa Libertadores da América de 2021. Fazendo isso, o Abel Ferreira ganharia um outro reforço que ele está pedindo há gerações e não chega nunca, que é um tal de um zagueiro canhoto, que portanto atue ali pela esquerda. Esse cara não foi o Alain Pereur, que supostamente ocuparia esse papel, então talvez possa haver essa adaptação do Piquerez. Eu confesso que eu não acho uma grande ideia, porque talvez a gente esteja perdendo o que o Piquerez tem de melhor. Ele sabe, acho, até jogar nessa posição, ele já mostrou, e ele tem um porte físico bom para fazer isso também. Mas talvez ele, como um ala mesmo ali, jogando pela esquerda, renda mais. Antes de eu ver isso dando certo, confesso que não é uma hipótese que me anima muito, mas seria uma chance de jogar tanto com o Piquerez quanto com o Caio Paulista ao mesmo tempo, caso essa contratação se confirme, porque até agora não foi confirmado. Tudo que nós temos de notícia, essa história toda que eu contei para vocês, esse imbróglio, de como evoluiu essa situação do jogador ser do Fluminense, ser emprestado para o São Paulo querer contratá-lo em definitivo e no meio do caminho apareceram ali um interesse maior do Fluminense, do Palmeiras, do empresário, de colocarem um jogador na equipe alviverde. E acho que por parte do jogador também esse interesse deve existir, pois do contrário a situação nem chegaria a esse ponto, né? Ele nem abriria nenhum tipo de conversação, então parece que ele também deve estar de acordo com isso. E ainda sobre esse negócio de contratações, Palmeiras e tal, eu estou esperando o Palmeiras se movimentar um pouco mais no mercado, a gente ter um desenho melhor do que vai acontecer, quem é que realmente chega, quem é que não chega, para fazer um vídeo também comentando. Quando todas essas situações estiverem mais certas, a gente pode falar com mais propriedade de tudo isso. Certo, pessoal? Se você quiser receber mais vídeos, é só se inscrever aí no canal, não se esquece de deixar o like. Vejo vocês em breve. Fui!